damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, olhares plurais sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, com Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim. O Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, às sextas-feiras, a partir das 21 horas, na página do Facebook do Jornal de Guimarães e nos dias seguintes nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, para a edição de hoje do Guimarães em Debate, o painel acha que há dois temas que merecem alguma reflexão, que se lancem olhares sobre estas duas questões e, anuncio desde já, no primeiro tema, na primeira parte do programa, vamos olhar para as possíveis medidas de mitigação que serão apresentadas pela Câmara Municipal de Guimarães para, de alguma forma, combater o déficit energético. Já na segunda parte do programa, vamos procurar responder a uma pergunta. E se houvesse primárias para candidatos a presidentes da Câmara? Ora, é a pergunta que deixamos para a segunda parte do programa. Por agora, saúdo o Francisco Teixeira, a Mariana Silva e o Carlos Caneja Amorim e convido-os a olhar para este primeiro tema que o painel entendeu ser necessário debater hoje, ou seja, que medidas de mitigação dos efeitos da crise energética se poderão trazer a Guimarães? Lembrar que há uma resolução do Conselho de Ministros de 27 de setembro que tinha, digamos, um conjunto alargado de medidas, tanto para a administração central, para a administração local, mas também para privados, e seria a partir daí que as câmaras municipais tinham de elaborar também os seus próprios projetos de mitigação. Ora, em agosto, Domingos Bragança anunciava que a Câmara Municipal de Guimarães teria o seu projeto, portanto, o seu documento pronto em setembro. Ora, estamos a caminhar para o final de novembro. O documento estará concluído, mas ainda não haverá um conhecimento alargado em termos públicos. Provavelmente será a partir da próxima reunião da Câmara Municipal de Guimarães. Ora, partindo daqui, Mariana Silva, não sei se tens informação privilegiada relativamente a estas medidas da Câmara Municipal de Guimarães, mas que comentários é que te merece, para já, enfim, estarmos a entrar já fortemente em tempo frio e não termos conhecimento ainda dessas medidas? Boa noite a todos. Dizer que não tenho conhecimento de que este plano anunciado em finais de agosto e início de setembro tenha já visto a luz do dia. Se viu, não está em nenhum dos locais que eu pesquisei. E que, mais uma vez, é um trabalho árduo pesquisar no site da Câmara Municipal de Guimarães, mas eu lá tentei e encontrei algumas coisas. Encontrei o plano da Capital Verde 2014, que também já faz alguma referência à eficiência energética e a alguns planos não tão desenvolvidos como agora em 2022, com uma visão mais desenvolvida como temos hoje, e encontrei um plano de ação para a energia sustentável também da mesma altura, que foi aprovado pela uma instituição europeia, em que Guimarães também se comprometia, que é um plano de ação para a energia sustentável de Guimarães, aprovado pela Comissão Europeia de Pacto dos Autarcas, em que Guimarães se comprometia a reduzir, a ter 20% de eficiência energética, 20% de energias renováveis e 20% de redução de emissões de gases com efeito de estufa. Não sei se todos se todos vão concordar comigo, mas não me parece que estes 20% tenham sido atingidos em nenhuma destas áreas. Sobretudo naquilo que se refere hoje às energias renováveis. E porquê que eu falo disto? Porque nós, com o problema da questão da crise energética que vivemos hoje, vemos através destes planos municipais, mas também poderíamos ir a alguns nacionais, mas estamos a falar de Guimarães, que em 2014 já se tinha esta visão de que era necessário investir nas energias renováveis. Mas foi-se arrastando, não é? No tempo foi-se arrastando esta questão, tal como se foram arrastando os planos de mitigação às alterações climáticas, e hoje estamos a viver problemas graves de seca e de chuvas intensas que provocam algumas cheias e alguns problemas na agricultura, porque fomos ignorando também estas questões. E as opções políticas que foram sendo feitas não vão de acordo com as necessidades agora desta crise energética. E aquilo que hoje estamos a assistir e que vamos assistir num futuro muito próximo é
a construção de parques de placas solares enormes, quando a solução não passa, ou seja, a solução para resolver os problemas ambientais não passa por arranjar ainda mais problemas. Porque quando nós estamos a colocar estes parques eólicos desta forma exagerada em solos férteis para a agricultura, em solos que são florestais, muito perto daqui, o município de Famalicão deitou abaixo não sei quantos sobreiros para construir para construir um parque de placas solares. Claro que aquilo está dentro da lei, foi-lhe permitiram que o fizesse, mas nós não podemos resolver os problemas ambientais ou a boleia dos problemas ambientais estar a provocar outros problemas ambientais. E aquilo que se espera para Guimarães e que nós não conseguimos, e já não é a primeira vez que o dizemos aqui neste programa, é saber o que é que está por trás destas ideias que são prometidas. E por isso, muito me admira que tenha saído no público na quinta-feira uma notícia que diz Braga, Guimarães e Porto entre as 21 cidades líderes na ação climática. E depois, quando nós lemos o conteúdo na notícia, percebemos que estas cidades estão foram nomeadas cidades líderes porque têm uma informação transparente. Eu gostava de saber onde é que a informação transparente sobre as ações ambientais ou sobre as ações para o clima, climáticas, estão. Porque um mero cidadão vimaranense que tenha intenção de perceber o que é que o Executivo Camarário está a fazer, não consegue encontrar. Por isso deve estar nesta plataforma europeia e na Europa sabe-se mais sobre Guimarães do que os próprios vimaranenses. Carlos Canaja Amorim, e olhando então para Guimarães e não olhando para a Europa, algumas medidas que poderias esperar deste programa que irá ser anunciado pela Câmara? As medidas, antes de mais, boa noite a todos, as medidas passarão necessariamente, quer pelas energias renováveis, quer por poupanças, que eventualmente têm que ser identificadas a nível iluminação pública, mesmo inclusive coloca-se a questão de impor medidas aos particulares em termos de montras e outras situações similares, mas sendo justo, houve aqui passos que foram dados. Houve já em 2018, se me recordo, a questão da tecnologia LED que foi feita na iluminação pública numa parceria com a Siemens, que a Câmara Municipal estabeleceu. A própria Vimágua também deu alguns passos nesse sentido relativamente a recorrer a energias renováveis para haver poupanças e sobretudo também na questão carbónica, mas há muito para fazer, sem dúvida. O que eu temo, infelizmente, e sendo também novamente num esforço de honestidade, é que mesmo a nível nacional, a nível local, a nível europeu, a nível mundial, é muito proclamatório, é muito fazer de conta, o parecer bem, e depois as medidas concretas tardam a chegar. Neste momento a premência é maior porque, para além de uma questão de sustentabilidade ambiental, temos uma questão económico-financeira, que o custo da energia está a atingir níveis preocupantes. Inclusivamente, existem vários estudos, e que julgo que Guimarães também está sinalizado, de que as habitações de muita da população vimaranense a nível térmico padece de sérios problemas. As pessoas não têm forma de fazer face a esses investimentos e, portanto, no verão padecem de muito calor e no inverno padecem de muito frio, e isso, inclusivamente, é um problema de saúde pública, por vezes. De frio. Em Portugal, portanto, é um problema até de saúde pública. E, portanto, houve e tem havido, por vezes, programas para esse efeito, mas os valores são de tal forma residuais e as exigências burocráticas são de tal nível que as pessoas optam por não o fazer. Agora, de facto, preocupa-me seriamente, a nível, sobretudo, falando do custo da eletricidade, do custo do gás. Isto vai para além da questão ambiental. É uma questão de acesso ao conforto mínimo e é uma questão até, como eu disse, de saúde pública quando atinge determinados níveis, inclusive populações idosas que têm ainda mais carências e que nós devíamos ter manifestamente essa preocupação.
o desígnio da capital verde europeia deveria ser, e nesse aspecto o João Camariano também sinalizou um pouco isso, a Câmara Municipal comunica muito bem e consegue aceder à comunicação social e passar a imagem de que nós, a nível ecológico, somos o supra-sumo do mundo, da Europa e dos seus arredores. Quando nós depois constatamos que, na prática, nós temos problemas sérios ainda pendentes. Choca-me, honestamente, quando Guimarães... E eu tenho aquela ideia de que a oposição também governa. E, portanto, a oposição, inclusive, deve ajudar a Câmara Municipal a ter as conquistas, porque isso beneficia a comunidade. Portanto, a nível da bandeira verde, todos nós devemos ajudar a Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal também tem que nos ajudar. Tem que nos ajudar, em primeiro lugar, ouvindo. E, em segundo lugar, falando verdade e sendo mais concreta. Porque é inadmissível que ainda haja notícias já há uma semana de novamente poluição nas águas, António. Como é que nós podemos ser capital verde europeia se o essencial não se cumpre? E, portanto, nós temos que ter esse cuidado. O Dr. Domingos Bragança, sem dúvida nenhuma, eu, inclusivamente, quando houve o Green Week, o Dr. Domingos Bragança, quando fala da parte ecológica, da cidadania verde, constato que quando ele fala, ele sabe do que fala. E isso é importante. Mas não é suficiente. Precisamos de sentir no terreno o concreto e que, de facto, Guimarães, no plano ecológico, tem avanços suficientes. Porque, senão, é como a Mariana, nós lemos as notícias, mas depois vamos a ver no pormenor e não... Até porque há aqui uma questão política estrutural que eu noto e que já falei aqui uma vez, António, que é a questão política base, que é na Câmara Municipal. Quando nós tínhamos a Sofia Ferreira com a variação do ambiente, o que nós constatamos é que, neste mandato, a Sofia Ferreira ficou na mesma com o ambiente, mas a bandeira verde foi para a Adelina Pinto. Como é que é possível uma opção de ação prioritária em que está dividida em duas pessoas? Quando é assim, não há coesão política. Nós tínhamos, inclusivamente, até... O próprio Ricardo Costa, que lá atrás, num conceito que foi criado na Câmara Municipal, que é o ecossistema da governança, que foi criado também em 2030, que é um conceito que foi criado na Câmara Municipal, em que o Ricardo Costa também participava, sobretudo na questão da transição digital e na questão de sistemas de informação, e que, de um momento para o outro, também deixou de colaborar porque foi afastado por razões políticas. E, portanto, a questão política de base é, por vezes, a nível central, ter uma priorização e ter as pessoas que executem as políticas. Vamos ouvir se o Francisco Teixeira tem informação privilegiada que os colegas do debate não têm. E também, Francisco, perguntar-te se, tal como dizia a Mariana e o Carlos também, a Câmara não ouve as pessoas, não ouve a oposição. A Câmara ouve aquilo que acha que deve ouvir. Vamos já ver, toda a audição é seletiva, por definição. Tem filtros. Toda a audição é seletiva, toda a audição tem filtros e, portanto, a oposição acha que a Câmara não ouve, a Câmara acha que a oposição ouve, uma oposição acha que a Câmara só ouve uns, a outra oposição acha que a Câmara só ouve outros, e até Mariana acha que a Câmara Municipal não comunica, e o Carlos Caneja Amorim acha que a Câmara de Guimarães comunica muito mais. Comunica demais e tão bem que até engana os parceiros europeus. Portanto, isto depende muito... Eu também não disse que disseste que enganava. E, portanto, há aqui, de facto, olhares para todos os gostos. Bom, primeiro temos de ter consciência que nós estamos na perspectiva, e o que nos obriga de alguma maneira, também as autarquias locais, embora as autarquias locais tenham autonomia administrativa e orçamental, é uma resolução do Conselho de Ministros que tem a ver com os problemas da mitigação do déficit energético deste momento particular, desta circunstância particular em que se vive na Europa, decorrente da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que provocou uma guerra no centro da Europa, que afeta toda a Europa e afeta, aliás, todo o mundo, e que cria um problema agudo de falta de energia a preço razoável e a preço, sobretudo, que os mais pobres possam pagar, e, portanto, há necessidade de encontrar medidas que mitiguem o consumo energético. Isso é uma coisa. As questões mais estruturais, se quisermos, da transição energética, são um pouco diferentes deste momento agudo
de cuidado e de proteção Mas relativamente... se já tivessem feitas, já sempre ajudavam assim. agora, não é? É sempre assim. Se Pois. já estivéssemos bem, não precisávamos... Pois, mas foi estar a melhor. Câmara que em 2014 se comprometeu com isso, não fui eu. estivéssemos bem, Foi nunca- a Câmara. nunca preciso- Executivo PS na altura. Se estivéssemos bem, nunca precisávamos de estar melhor. Vale a pena dizer, quanto a esta questão estratégica global, que Portugal é dos países do mundo com um mix de consumo energético dos que está melhor na produção e no consumo de energias renováveis. Não é? A produção de energias renováveis em Portugal oscila entre os 40% e os 50% daquilo que é o consumo nacional das energias, das necessidades energéticas nacionais, que tem muito a ver justamente com medidas estruturais que foram tomadas, aliás, no tempo do José Sócrates. Já eu sei que a invocação do nome de José Sócrates é por si só uma notícia, mas uma coisa são as circunstâncias particulares de José Sócrates, outra coisa são as políticas de renovação energética e de transformação energética que de facto ocorreram e da qual agora estamos a oferir proveitos. Bom, de qualquer maneira, não é informação privilegiada, é algo que, enfim, que já se sabe. A Câmara Municipal de Guimarães levará à próxima reunião de Câmara, ou o Sr. Presidente da Câmara levará à próxima reunião de Câmara, uma proposta justamente sempre de vale a medidas pena. a implantar pelo município em Guimarães. Terá já impacto nas iluminações de Natal, ó Francisco? Traz impacto nas iluminações de Natal. Eu estava aqui a fazer uma síntese rápida deste Ou documento. seja, Mariana, não sabes consultar o Não sítio da sei, Câmara não Municipal de sei. Guimarães. Mas já um vereador disse isso à CDU, não sei se Francisco, vamos fazer recordam. um workshop. Não estava no site da Câmara, deve confessar-se, não estava então no tá site bem. da Câmara. Inside Information. Não, mas se houver cuidado na consulta, chega-se lá, não é um documento secreto, e há medidas de mitigação, que são medidas muito claras, e eu devo dizer que são medidas até com bastante alcance e que algumas delas eu acredito que se venham a transformar em medidas estruturais, assim venham a ser consumadas e assim venham a ser monitorizadas. Por exemplo... Dá dois ou três exemplos. Vou dar 2 ou 3 exemplos. Aguça-nos a curiosidade. Exatamente. Há a proposta não, vai ser deliberado da Câmara Municipal de Guimarães que nos próximos 2 anos vão ser substituídas mais de 18 mil lâmpadas ou unidades Tecnologia LED. de tecnologia LED. Isso não é novidade. Pronto. Mas Isto para o é- Não, imediato, não, Francisco, não. para o imediato. Isso não é, isso É que não temos é, uns não é problemas. novidade e Nós o LED corremos o também risco não é de o chegar melhor agora. Eu Já se descobriu que não é o melhor. dei um exemplo, ia dar os outros a seguir. Já foi 2018 previsto, já foi em Não, parte, já está peço feito. desculpa, não, é somar a isso. Sim. A somar a isso. E tem um calendário. Estava em E a 2014. E a oposição poderá monitorizar. Em 2014 estava 18 isso. mil unidades LED a serem implantadas e substituídas pelas anteriores nos próximos 2 anos. Prevê-se desligar as iluminações decorativas de interior dos edifícios municipais no prazo de 1 mês. Interiores? Interiores. Calma, Só? não acabei. Agora falta as seguintes. Mariana, vamos já ver. Comecemos pelo interior e vamos agora para o exterior. Redução do horário de iluminação decorativa de Natal a partir da meia-noite. Muito bem. Desligar os painéis de publicidade e similares que consumam energia elétrica. Desligar fontes e chafarizes. Criar mecanismos, instalar no prazo de 1 mês, mecanismos de monitorização dos consumos de energia para ver onde é que existem picos energéticos de maneira a poderem ser operados à distância. Eu acho que isso já devia estar feito, Francisco. Já devia estar tudo feito. Aliás, se nós não tivéssemos saído do Não paraíso, nem caricatures. precisávamos de fazer nada. Não caricatures. Eu acho que a pergunta não faz muito sentido. É só por isso, Carlos, se me Não acho que permites... as medições não deveriam estar já feitas. Carlos, mas há medições e medições. Uma coisa são as medições habituais, outras coisas são medições ao momento. Não sei como é que se diz em inglês, mas é medições ao momento para poderem ser Parece-me que é um trabalho que já acertadas. deveria estar feito. Tudo deveria estar feito, não é? Aliás, estava tudo feito, como eu disse, no início dos tempos, no livro do Gênesis, Iluminação pública, mas depois houve um pecado que as pessoas foram expulsas e que tiveram que fazer tudo de novo. Muitas outras medidas, eu posso aqui ler algumas: reduzir o consumo de energia relacionado com a iluminação interior e exterior, desligar as iluminações decorativas nos interiores de edifícios, já disse, outras, se me permitem. Realização de estudos energéticos aos edifícios com maior consumo, de maneira a ser monitorizados no momento, um prazo de 12 meses. No prazo de 1 mês, as empresas e cooperativas municipais terão que
enviar para o município as faturas de consumo de eletricidade e de climatização. Até ao fim do ano, então. Até ao fim do ano terão que mandar a fatura para o município. Não, desculpa. No prazo de um mês. Eu compreendo. No prazo de um mês, Francisco, no prazo de um mês tem que ser implementada a medida. Eu compreendo a demora. Desculpa, deixa-me acabar. Foi feita à luz das velas. Deixa-me acabar. Não, vocês podem sempre desvalorizar. Eu acho que muitas destas medidas são de enorme importância. Produção local de energia a partir de fontes renováveis. Proclamatório, apenas isso. Não faz sentido. Proclamatório. Vamos lá ver. Isso já devia estar feito. Já devia estar tudo feito. O problema foi o pecado original que nos expulsou desse mundo maravilhoso a 22 graus. Carlos, o argumento de já devia estar feito vale para tudo. Rigorosamente para tudo. Porque a verdade é que a dos trabalhos que estás a anunciar não são por aí além. Não. Já estavam em 2014. A verdade é que este conjunto de medidas que poderão, depois eu posso-vos fornecer, e vai ser público. Posso-vos fornecer daqui a bocado. Estamos em setembro, será público daqui a muito pouco. São um conjunto de medidas que, de facto, vão apurar de maneira muito significativa os consumos neste momento de contingência. É disso que estamos a falar. E o que eu digo, e disse, é que alguns destes processos de contingência podem vir a tornar-se estruturais, permitindo que daqui para a frente haja um apuro dos mecanismos de controle e de poupança energética. E, portanto, isto vai à próxima reunião de Câmara, com 2 meses de atraso relativamente ao mês de setembro, é verdade, mas vai ser aprovado. Não é 2 meses de atraso. Não é 2 meses de atraso. Foi proposto... Em 2014 a Câmara já tinha medidas de poupança energética e de sustentabilidade. Mariana, vamos lá ver. Estas medidas não é com 2 meses de atraso. Estas medidas... Então termina para eu concluir. Eu vou terminar. Eu não vou ficar aqui até ao fim dos tempos. Parece. Não parece nada. Não parece. Estás a ver, não? O Francisco não peca. Fala mais do que nós. O Francisco não peca. O que eu estava a dizer é que estas medidas decorrem da resolução do Conselho de Ministros, que tem a ver com este momento de contingência. Estamos nós a errar tem a ver com este momento de contingência. Tu dizes estas medidas decorrem disso. Estas medidas não se podem comparar lá de baixo, com as medidas de 2014. A indicação tem que se sustentar, tem que se mudar as políticas de energia. Na primeira candidatura, a Mariana Verde se falou nisso. Deixem-me concluir. Foi este o tema esta parte do programa. As medidas que decorrem da medida da resolução do Conselho de Ministros para controlar este momento de contingência de consumo energético. Era isto que estava em causa. E isto está a ser feito. E vai ser feito com medidas muito interessantes que, para além da sua dimensão de contingência, do momento, da conjuntura, podem vir-se a tornar estruturais. O Presidente da Câmara disse que iam estar prontas em setembro, não estão prontas em setembro, vão ser aprovadas em novembro, para serem aplicadas um mês depois. Não me parece que isto seja mau e, dependendo das medidas depois de aprovadas, serem aplicadas ou não, eu parece-me até bastante razoável o que está a ser feito. A montanha pariu um rato novamente. Porquê? Porque estas medidas vêm realmente apressadas ou vão ser aplicadas de forma apressada por causa da crise e por causa da crise energética e daquilo que nos trouxe até esta crise e porque o Governo, através do seu decreto, decidiu dizer às autarquias que as autarquias tinham que tomar medidas. Ponto. Agora, desde 2014 que nós nos estamos a preparar para candidatar a Capital Verde Europeia. Aí já constavam estas medidas de poupança energética e de transição energética que era preciso fazer-se até por causa da mitigação das alterações climáticas. Não foi feito. Não foi feito. Foi feita uma parte. A questão dos LEDs públicos, que agora se descobriu que os LEDs também não são o mais saudável. Mas nem vou por aí. Eu nem vou por aí porque me custa que a Câmara continue a financiar uma questão que cientificamente está aprovada. E que já se falou, e só para o Francisco ver que o menino Jesus já nasceu há muitos anos, não é? É que a questão da poluição luminosa, que já foi levantada pelo Partido Ecologista aos Verdes e por um único professor que nós temos da área, que é do Porto,
Porto, que era tudo isto. Poluição luminosa que acabava com que a luz das nossas cidades está a prejudicar a biodiversidade. E aquilo que lá indicava era que, para além da poupança que os municípios iam ter na energia, também iam conseguir que a sua biodiversidade local fosse protegida. Que era desligar os monumentos à noite, a partir da meia-noite, uma da manhã, não precisam de estar ligados, não há turistas. Que era desligar as montras, que era desligar alguns candeeiros de algumas ruas, que há todo um conjunto de medidas que hoje, à luz das fontes, isto não é novidade. Nem sei porque é que a Câmara demorou 2 meses a fazer isto, porque isto está num documento banal de poluição luminosa. Basta ir ver, há documentos de poluição luminosa onde está isto. E há documentos da Câmara Municipal onde se fala, efetivamente, de poupança energética, que não se fez até hoje. E é lamentável que não se faça e que seja preciso haver uma crise, uma pandemia, uma guerra, para que realmente se olhe para o lado e se veja que se está a gastar imensa energia. E por isso, a iluminação de Natal a desligar à meia-noite, acho muito bem, mas vamos ver se não há iluminação de Natal exagerada. Não é? Em todas as ruas. Porque o município do Porto também já disse isso e o que não falta lá são luzinhas. Por isso, aquilo que nós temos que perceber é se não, das 5 da tarde ou das 6 da tarde até à meia-noite, não há mais gasto de energia porque há muito mais iluminação de Natal. E por isso temos que perceber se realmente estas medidas têm ou não viabilidade. E depois, quando nós falamos em edifícios públicos, estamos a falar de escolas. Nós sabemos quais são os sistemas energéticos das escolas. Não estou a falar daquelas que foram construídas há poucos anos. Estou a falar daquelas que realmente, desde 1980, que nada é mexido, muito menos nos sistemas energéticos das escolas. E também esta foi uma proposta que os Verdes levaram para que o Governo fizesse uma avaliação de todos os sistemas energéticos das suas escolas. O que é que adiantava? Adiantava mudar o sistema energético. Mas depois, as estruturas, a Câmara Municipal tem janelas de madeira. Vocês acham que desligar o ar-condicionado ou ligar o ar-condicionado é o bastante? Não é. É preciso, por isso é que nós também fizemos a proposta das obras na Biblioteca Municipal. As questões da energia vão muito mais além do que a poupança energética. E o que é que adianta a Portugal, e mesmo para terminar, ser um dos países com maior produção de energia renovável se morre em Portugal de frio? Carlos Carajão. António, eu constato que a bitola da administração atual do nosso município, que se nota e que está documentada nas palavras de Francisco, que é mais vale tarde que nunca e mais vale pouco que nada. E, portanto, isso é um sinal claro de que não vamos no bom caminho. Nós temos que ser muito mais exigentes e temos que querer muito mais para as nossas terras. Isto é absolutamente inaceitável que, passado este tempo, desde lá atrás, desde 2014, desde 2018, o tempo vai passando e o que nós temos agora e que nos é proposto não passa de algo proclamatório, de ainda vamos medir, ainda vamos estudar e depois vamos fazer. Não tarda nada. Quer dizer, quando possivelmente, se isto for mesmo transitório, sem prejuízo de haver aqui necessidades estruturais, porque estamos a falar de sustentabilidade também ambiental, possivelmente quando vierem as soluções já estamos curados. Quer dizer, é absolutamente inaceitável a demora com que a Câmara Municipal, no que toca a medidas concretas, se constata, porque a nível proclamatório, a nível de bons discursos, a nível de palavras maravilhosas, nós de facto estamos satisfeitos, falta o resto. Francisco Teixeira. Não sei que diga. Há um decreto, nem sequer há uma resolução do Conselho de Ministros para que todos os órgãos públicos do país criem programas de contingência para esta circunstância energética particular. A Câmara Municipal de Guimarães vai aprovar na próxima reunião de Câmara esse programa, um programa com bastante densidade. A oposição diz que já devia ter sido feita há 14 anos. Eu também acho que a Ucrânia não devia ter sido invadida, que de facto devia-se gastar menos energia, o mundo devia estar melhor, paz, alegria, felicidade, mas o decreto-lei tem uns meses e a Câmara Municipal de Guimarães está a fazer o que a lei manda. Muito bem, então deixemos estes temas de conjuntura, neste caso concreto, estamos a falar de algo relacionado com uma resolução do Conselho de Ministros, para olhar um pouco mais longe e procurar responder a esta pergunta. E se houvesse primárias
para candidatos a presidente da Câmara de Guimarães. Portanto, vamos imaginar umas primárias para escolher quem seriam os candidatos. Ora, esta pergunta vem a propósito de um artigo da opinião do Carlos Caneja Amorim, o nosso colega Carlos Caneja Amorim, no Jornal de Guimarães. Foi publicada na segunda-feira e, a determinada altura, o Carlos Caneja Amorim escreve: encaro a realização de primárias como um imperativo categórico e cívico para uma democracia adulta. E mais à frente tem uma outra afirmação que eu reputo de muito forte também. A realização de primárias implica, à partida, alterações estatutárias, sobretudo terminar com o poder das direções nacionais terem a última palavra na escolha do candidato ou, melhor dito, na nomeação do candidato. Ora, Carlos Caneja Amorim, eu era capaz de classificar, e vais-me perdoar utilizar uma expressão tão vulgar, mas não me ocorre uma melhor agora. Isto é um pensamento um bocado fora da caixa. Primárias para Presidente da Câmara em Guimarães, em Portugal. Julgo que, com máxima honestidade, António, e eu no artigo contextualizo nesse sentido, de que ocorreram há pouco tempo, em novembro, as eleições nos Estados Unidos para o Congresso, que é para representantes, que é para senadores, e de facto o que se constata nesse processo é que o voto para a eleição é a fase final de todo esse mesmo processo, que primeiro, cada partido, no fundo lá são dois partidos, não é? Temos os democratas e temos os republicanos, previamente os próprios partidos com independentes e simpatizantes desses partidos, elegem o candidato que vão apresentar a eleições. E eu acho essa ideia bastante interessante. Mas a matriz base do meu pensamento entronca em algo que reconhecerão que eu tenho aqui falado várias vezes, que tem a ver com a soberania das comunidades. Eu entendo que a soberania não é do povo como ponto de partida, a soberania é do indivíduo, parte do conceito de contrato social, como é lógico, e, portanto, necessariamente, cada comunidade deve poder escolher as pessoas que quer a dirigir o seu futuro. Eu entendo que ser Lisboa, mais uma vez, as direções nacionais dos partidos a terem a última decisão, me parece que, não obstante o Tribunal Constitucional... Não são de todos os partidos. Certo. Eu estou a falar basicamente dos que têm vocação maioritária, na maior parte dos casos, porque o próprio PCP também ganha câmaras municipais noutros sítios. Os Verdes também têm uma câmara municipal. Exatamente. Mas no normal acontecer, refiro-me basicamente ao PS e ao PSD, que de facto já ocorreu processos de avocação de decisão de quem é o candidato à Câmara, contrariando a decisão das conselhias ou contrariando a decisão dos movimentos sociais que ocorrem nesses conselhos. Inclusive tivemos um aqui no conselho vizinho, relativamente de Faf, em que a Conselhia escolheu o Antero Barbosa para candidato e em Lisboa escolheu Raul Cunha, o Dr. Raul Cunha, médico, recorreram para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional entende que isso está dentro da autonomia estatutária de cada partido, porque o independente pode ser sempre candidato através de movimentos independentes que já estão previstos na própria legislação. Eu entendo que, de facto, primeiro na questão de soberania e depois porque eu entendo que deve haver uma diferenciação clara de que uma coisa é a conselhia, outra coisa é a candidatura à Câmara. Acho que devem ser coisas bem distintas e, por vezes, confunde-se. Por exemplo, o Ricardo Costa apresentou-se e aí foi absolutamente transparente e claro e até entendo que foi uma espécie já de pré-primárias em que o Ricardo Costa diz construir 2025. Portanto, sinaliza que não é só candidato à Conselhia, também quer ser candidato à Câmara Municipal. E aí é um pré-princípio. Mas nós constatamos que no movimento posterior do Partido Socialista vários movimentos já surgem que sinalizam que há outras pessoas que querem ser candidatas. E, portanto, por que não pôr a Conselhia, os militantes, pôr independentes, pôr simpatizantes a escolher o candidato à Câmara que eles entendem que é o que representa melhor os interesses futuros da comunidade. Qual é o modelo que escolhes? Um modelo de um universo mais alargado de Claramente, o mais alargado. Defendo o mais alargado, claramente. Só não podem participar
quem for autarca eleito por outro partido e quem tiver simpatia pública e notória por outro partido assumido e portanto, que se veja ali que o voto é contraditório e que não há uma liberdade e que a pessoa que lá está não vai votar no sentido do interesse daquele partido e que vai lá estar, possivelmente, para escolher o pior candidato que esse partido pudesse apresentar. E, portanto, porque nós não devemos ter medo das pessoas. Mariana está assistida para porque eu estou super divertida, porque eu gostava de saber como é que ele vai saber que aquela pessoa tem um interesse próprio por determinado Mariana, partido. estamos a falar de pessoas que têm posições públicas. Não está, pronto, está bem. Eu estou aqui a tentar construir então eu não algo. poderia ir votar, é isso? Tu estás sinalizada como fazendo parte do partido. Sinalizada. É o normal acontecer. Eu tento aqui estar a dar uma ideia de algo que me parece bastante sério e não gostaria de estar aqui a brincar com coisas sérias. É verdade. Porque, de Só facto... se brinca com coisas sérias. Não, porque percebe uma coisa. Aliás, eu no meu artigo falo de duas situações que não foi no plano local, mas foi no plano nacional, em que entre António Costa e António José Seguro não se discutiu a liderança do Partido Socialista. Discutiu-se quem seria o candidato a primeiro-ministro e o modelo foi precisamente esse, no sentido de abrir a independentes, abrir a simpatizantes e, portanto, exceto aquelas pessoas que, se eu sou do PSD, não me vou inscrever para votar, como é lógico. Não faz sentido nenhum que eles aceitem que eu faça parte do caderno eleitoral. Se eu sou um autarca eleito por outro partido, também não faz sentido. Portanto, as coisas têm que ter um mínimo de sentido e de genuinidade para que o processo seja transparente. E, portanto, eu me parece é que os partidos, sejam eles quais forem, não devem ter medo de as pessoas. Porque, reparem, porque não haver pessoas que independentes acham que deve haver um movimento, inclusive haver candidatos independentes. Nós, inclusive, tivemos... Mas isso pode existir. Mas não é nessa perspectiva. Com base numa estrutura partidária que é o alavanco para poder vencer uma eleição e em determinadas condições. Porque não o simpatizante do PSD, neste caso, ou o independente que até entende que... tendo por base até outra candidatura, entendem que deve haver um movimento mais alargado. E querem agregar para que, de facto, junto com esse partido, junto com outros partidos, junto com associações, se crie um movimento. Um movimento que é encabeçado por um partido, mas que permite aumentar as probabilidades de ganhar essas eleições. Chama-se Juntos por Guimarães. Juntos por Guimarães, neste momento... Tinha vários partidos, não é o Juntos por Guimarães procura o CDU também tinha vários partidos. Não, só tem dois. O Juntos por Guimarães... Dois é vários. O Juntos por Guimarães tem essa ambição. O Juntos por Guimarães, não sei se te lembras, tinha vários movimentos também. O Juntos por Guimarães tem essa ambição e eu julgo que, precisamente, deve ir muito para além disso. Não é novidade colocar no Estado. Tem essa ambição e quer ir muito para além disso. Eu estou a falar da questão da seleção, da escolha do candidato, da pessoa que vai liderar. Nós, o Jornal Conquistador, teve uma parceria com o Jornal de Guimarães e achei interessante, numa das últimas edições, que o Esser Jorge e o José Luís Ribeiro perguntaram a José Arantes, um engenheiro, se ele, que é uma pessoa bem conhecida da nossa comunidade vimaranense, uma pessoa de prestígio associativo, se não obstante ele ser independente, se colocava a hipótese que já estaria a ser falada de ele um dia ser candidato à Câmara Municipal. Por que não? Portanto, numa lógica até de um independente liderar um processo. E, portanto, foi mais ao ler aquela entrevista, questionei-me inclusivamente, porque não um independente? Porque nós depois, de facto, temos de ter esta abertura, não é? O PS e o PSD têm várias pessoas que podem ser militantes, que podem liderar esse processo. Mas porque não um independente? Portanto, o que eu quero é que se discuta. Temos questões jurídicas estatutárias, no sentido de, porque neste momento os estatutos estão feitos, quer no PSD, quer no PS, no sentido de ser a direção nacional a ter a última palavra, quer como decisão, quer como ratificação, e, portanto, a última palavra é das direções nacionais, e eu entendo que devem ser as conselhias, sem prejuízo de se estabelecer determinadas condições por parte das direções nacionais, porque também não pode ser qualquer pessoa o candidato, até porque, em termos dos partidos, só há umas finanças, também se percebe, e, portanto, o partido vai suportar o custo da campanha, tem que ter o mínimo de domínio também sobre o processo, mas na escolha do candidato, eu entendo que, respeitando determinados princípios, deve haver essa liberdade. Vamos abrir o debate. Vamos, Mariana. Eu tenho muito pouco a dizer sobre isto. Até porque na CDU, como disse o Francisco Teixeira bem, porque pelos vistos conhece o processo, nós temos dois partidos, o PCP e os Verdes, e temos os independentes e temos a ID. Por isso, nas nossas listas, às juntas de freguesia ou às câmaras, pode ir um independente. Pode ir uma pessoa que não é nem do PCP, nem dos Verdes, assim se entender naquele coletivo.
Só que esta questão de ser o nacional que escolhe nem sempre acontece dessa forma. Quase nunca acontece dessa forma na nossa... Faz no sentido de abrir à comunidade... A proposta que o Carlos faz... Do candidato a presidente. Eu sei, eu percebo isso tudo. Eu percebo isso tudo. Agora, parece-me que o engenheiro que falaste pode ser convidado por um destes partidos e encabeçar. Mas a questão não pode. Se aceitar, é surgir como movimento, é? Mas imagina que o partido escolhe A e há um independente que quer se propor. Então vamos, a questão de poder a votação entre eles, percebes? O que nós estamos aqui a falar é de descontentamento. Não necessariamente. É de descontentamento. É um bocadinho é tu não estás satisfeito com aquilo no sítio onde tu te encontras. Não, por isso, ou no PSD, ou no PS, não tem que passar por ti, pronto. Mas essa sugestão é de descontentamento. Porquê? Porque só vamos andar aqui a iludir os eleitores tentando mudar as regras do jogo. Porque agora vamos... Mas isto é iludir os eleitores? Eu acho. Sabes porquê que eu acho? Porque depois quem dá estas ideias e quem traz novas ideias para a vida democrática e para a forma como se trata a democracia e as eleições, são pessoas do mesmo, do PS e do PSD. São pessoas do mesmo. Se que estão descontentes. Se esse é o teu critério de avaliação da proposta... Agora, não é o meu critério. Não é o meu critério. É uma questão pessoal o meu critério é... Esse é o teu critério de avaliação. O meu critério é... As pessoas foram às urnas e votaram em quem entenderam. E durante 4 anos têm um programa eleitoral que esse programa tem que ser cumprido, porque foi isso que eles prometeram às populações. Depois temos, se me deixaste terminar o meu raciocínio, depois tem a oposição, que faz ou não o seu trabalho devidamente. Agora, dentro dos partidos, se eles querem entender quanto ao candidato, ou deixar de desentender, ou convidar um independente, ou têm problemas com o Nacional porque se escolhe um e o Nacional escolhe outro, mas isso é problemas dentro do partido que o partido resolva entre si e os seus militantes. Por isso, não sei até que ponto é que, quando dizes que as primárias são abertas a todos, mas depois não são abertas a todos, são abertas só a alguns e que alguns vão ficar de fora porque são caras conhecidas de determinados partidos, então não são abertas a todos, não é? São abertas a quem faz parte dali do conjunto e quer votar. Não fui eu que disse. Eu não estou a ter uma conversa séria. Estás a fazer de conta que não percebeste a proposta? Não percebi. Eu percebi a proposta. A proposta é que a partida não é aberta a todos, certo? Há alguns que ficam de fora, que são os que são eleitos por determinados partidos ou aqueles que são ligados a determinados partidos. Tem capacidade eleitoral passiva e ativa, tem que ter critérios. Aquilo que eu te posso dizer é que um eleitor do PSD na eleição a seguir pode votar PS. Isso pode. Certo? Isso pode. Pronto. Mas é verdade ou não? Isto tem a ver por isso, a questão aqui é, porque é que tens que deixar alguns de fora, não é? Tem que ser credível. A partir daí já não está a ser credível, porque estás a deixar alguns de fora. Por isso, eu não vejo aqui, eu não estou a dizer que é invenção, eu estou a dizer que não vejo aqui, eu não estou a dizer, exatamente, não foi isso que eu disse. Eu estou a dizer que na nossa realidade não faz sentido. Até porque cria uma energia e cria uma ligação à sociedade civil. Que é para todos e não é para todos. Que tantas vezes nós é para a sociedade civil, mas é só para uma parte. Que nós falamos que é muito importante. Vamos ouvir o Francisco Teixeira? Bem, este tete-a-tete foi muito curioso, mas, na verdade, eu acho que isto tem, este texto do Carlos tem 2 dimensões, não é? Tem uma dimensão de tese, uma dimensão teórica, e, claro, tem esta dimensão de abrir a discussão de quem será o candidato do PST nas próximas eleições autárquicas o PS está definido temos uma caixa hoje. A do PS já está definido. Se estivesse aqui não tem tão próximo então, com a Mariana e agora não me deixas... Quem é o candidato do PS? Carlos, escusas de desconversar. Escusas de desconversar. Tu estás a desconversar e quem está lá fora já nos percebeu. O Caneja não está a desconversar porque é muito sério. Não, o que aqui está claramente em causa é a abertura de um processo de competição interna no PST através da tentativa de motivar o eleitorado do PST para a ideia de que o candidato do PST não deve ser escolhido através do processo que está estatutariamente definido,
enfim, que no conjunto dos partidos é muito próximo da lógica leninista tradicional, que é um órgão central, representativo, que escolhe os candidatos. Por isso a Mariana tinha algum desconforto com a minha proposta. Nenhum. Todos os partidos no nosso contexto europeu são praticamente todos da extração leninista. Todos falam da democracia, mas têm medo dela. Todos são da extração leninista. Mas o Carlos está preocupado com isto, na verdade. Quando o Carlos fala do Arantes, quando o Carlos fala no PS, já está decidido, mas podia ser de outra maneira. Na verdade, eu suspeito que há aqui alguém mais a pensar no PSD do que a pensar no PS e a pensar especificamente em Guimarães. Eu acho que uma das questões claramente deste artigo é a abertura de uma disputa interna dentro do PSD, que é um problema que o PSD tem que resolver por ele próprio, de maneira a encontrar o seu melhor candidato, porque acha que este candidato, de facto, o protocandidato é uma página ou o protocandidato, que assusta. Ou o protocandidato, que seria o atual Presidente da Comissão de Política, não tem as condições objetivas e subjetivas para ser candidato. Isto é o que está aqui de fundo, do ponto de vista prático, do ponto de vista político, porque a política trata da prática. Do ponto de vista teórico, do Francisco é maravilhosa. É uma intervenção autêntica. Do ponto de vista teórico, a coisa, enfim, é mais complexa do que isto, mas está bastante estudada, não é uma coisa, o Canto Carlos não trouxe no artigo, com todo o respeito, nenhuma novidade. Nem é essa a questão. Não trouxe nenhuma novidade especial. Vamos já ver. As primárias abertas, conforme são realizadas nos Estados Unidos, são primárias que não possibilitam, nem do ponto de vista prático, nem do ponto de vista teórico, a ideia de que são abertas, mas tem que haver um mecanismo de purificação daqueles que votam ou daqueles que são candidatos. As primárias abertas, por definição conceptual, são mesmo abertas. Basta que as pessoas se registrem como eleitor do partido para, a partir desse momento, poderem ser candidatos e, portanto, poderem ter poder ativo ou passivo no contexto, ser eleitor ativo ou passivo no contexto dessa candidatura. E não há como resolver isto. E é assim justamente que acontece nos Estados Unidos. Qualquer pessoa de qualquer partido inscreve-se no Partido Republicano ou no Partido Democrata e decide com o seu voto e com a sua intervenção pública qual é a alternativa. Eu devo dizer que simpatizo relativamente com este modelo. Podias ter começado por aí. Que simpatizo relativamente com este modelo. Mas os modelos teóricos... Mas os modelos teóricos não podem ser usados tipo chapa 5 em contextos históricos e geográficos e políticos e históricos, independentemente desses contextos. Aquilo que se pode aplicar e que teoricamente faz algum sentido na América, podendo, porém, ter várias distorções, não é? O Marcos Mendes falava esta semana justamente de uma distorção que não é sequer novidade, que já aconteceu várias vezes na América, foi o Partido Democrata ter gasto milhões de dólares a fazer campanha pelos piores candidatos republicanos, para eles ganharem nas primárias internas, para poderem ser derrotados nas eleições gerais. Não é? O que é justamente uma distorção que ocorre, efetivamente, no contexto das primárias abertas, nos Estados Unidos. Mas que é uma distorção com a qual eu, pessoalmente, admito naquele contexto. No contexto europeu as coisas são completamente diferentes, e particularmente em Portugal, enfim, temos praticamente 50 anos de democracia, que não é assim tanto como isso, embora já seja alguma coisa. A lógica é completamente diferente. A nossa democracia está constitucionalizada como uma democracia de matriz partidária, não é? A Constituição da República Portuguesa diz claramente que os partidos são os principais instrumentos, não únicos, mas os principais instrumentos de mediação partidária. E, portanto, nós temos que lidar com isso, com o facto de, depois da Revolução, precisarmos de estruturar o debate político e a intervenção democrática, a intervenção pública, de um modo acessível às circunstâncias concretas do nosso país, que vinha de 48 anos de ditadura, 48 anos de falsificação de eleições, de falta de sociedade civil, falta de vida cívica. E, portanto, a ideia de aplicar primárias abertas em Portugal, como se faz nos Estados Unidos, seria um erro absolutamente monumental, que não tem nenhuma razoabilidade prática. Para concluir, o PS, no entanto, aquilo que o Carlos falou, as eleições de António José Seguro e António Costa, já têm as chamadas primárias fechadas. São primárias fechadas, mas que têm um elemento, no caso do PS, um elemento muito particular, que são quase primárias abertas. Ou seja, só para as pessoas perceberem, as primárias fechadas do Partido Socialista ocorrem ou podem ocorrer
por deliberação dos seus órgãos, apenas, ou seja, qualquer pessoa pode votar, não é eleitor ativo, não pode ser candidato, mas qualquer pessoa pode votar desde que se registre pagando €1 como simpatizante do Partido Socialista. Nem sequer precisa de ser militante. Nem sequer precisa ser militante. O que? Independentes e simpatizantes. São simpatizantes, não é independentes, são simpatizantes, registram. Não são militantes. Não são militantes, registram-se. Aliás, essa figura já existe nos estatutos do Grão a Partido grão, mas Socialista. chega ali ao copo. Exatamente. Que é um mecanismo que eu acho positivo de abertura. Este mecanismo faz com que as pessoas se aproximem dos partidos sem terem um comprometimento completo, porque justamente se entende que o partido não pode ser uma espécie de uma bola fechada com fronteiras absolutamente nítidas entre o interior e o exterior, como são os partidos leninistas clássicos, como o Partido Comunista e outros partidos afins. E de facto, esta ideia é uma boa ideia, mas também permite falsificações. Também permite que uma série de 1.000, 2.000, 3.000 falsos simpatizantes se inscrevam para votar por outro candidato. Eu acho que é que este risco, apesar de tudo, vale a pena correr. E também existe no Partido Socialista, em qualquer sítio. Neste contexto atual? Em qualquer sítio. No PS também existe, já agora ficam a saber, a possibilidade de diretas fechadas. Inclusive... Diretas é diferente de primárias. Desculpa, primárias fechadas, é isto que eu quero dizer. Primárias fechadas para a eleição de Presidente de candidatos a Presidente de Câmara. Os estatutos do Partido Socialista permitem que, por 2/3 das comissões políticas conselheiras, se decida que o candidato a Presidente de Câmara tem que ser votado primeiro no interior, para se escolher quem é o candidato. Não é o candidato. Tem que ser a votação da escolha de quem é o candidato e só depois é que a candidatura externa. Isso já existe no Partido Socialista. E tem sido autorizado? Não tem sido autorizado. As primárias fechadas nunca foram utilizadas, que eu saiba, dentro do Partido Socialista. Eu tenho pena, devo confessar. Acho que é seria um mecanismo muito útil em certas circunstâncias. Por exemplo, em Guimarães não seria muito útil, porque, como o Ricardo disse muito bem, o Ricardo Costa praticamente assumiu-se como candidato à Câmara, embora ainda haja uma eleição intercalar até lá. E, portanto, a coisa já está mais ou menos assumida. Mas, ainda que possa haver um outro resistente. Mas, na verdade, do ponto de vista teórico, pode perfeitamente... Não sei do que é que se estão a rir. É só um ao outro. Não sei do que é que se estão a rir. Não quero do que é que se estão a se rir. Mas, do ponto de vista teórico, eu acho muito interessante esta ideia de se fazerem primárias fechadas e não ser apenas uma deliberação meramente mediada pelo órgão político. Porque, em teoria, também a mediação faz muito sentido. A mediação supostamente introduzia um mecanismo de racionalidade na escolha. Mas a verdade é que este mecanismo de remediação, há também quem acha que está muito avariado e muito estragado na partidocracia portuguesa. Vamos ouvir o Carlos Caneja Amorim e eu vou dar mostras da minha ingenuidade, vou-lhe pedir um minuto. E esperemos que ele fale sobre a circunstância concreta do PSD de Guimarães. Há momentos que ouço mal, eu ouvi 5 minutos. Eu queria dizer o seguinte, de facto deixa-me triste que quer a posição da Mariana, quer do Francisco, seja de politiquice e seja de burocrática e não seja política. Estás sensível hoje. Porque a proposta que eu escrevi e a proposta que eu apresentei é de política. Política numa lógica de intervenção cívica e acho que era do interesse de todos que se discutisse isto de uma forma séria. Porque, inclusivamente, é risível, no limite do delírio, o Francisco dizer que no PS a situação está resolvida. Quer dizer, quando nós constatamos numa eleição até recente para delegados nós estamos a falar das primárias do PSD, do Partido Socialista, em que a guerra é claramente aberta. Eu ofereci aqui um armistício, mas pelos vistos a situação no Partido Socialista está a valer mal a realidade e a situação está resolvida e já temos candidato. Salvo um ou outro resistente. A Mariana diz que este é o artigo que sinaliza um descontentamento. Quando o próprio artigo diz claramente, se o descontentamento houvesse, ainda temos uma eleição no PSD, ainda temos uma eleição para a Conselhia pelo meio, daqui a cerca de um ano e pouco, e portanto havia essa possibilidade de ir discutir o que estaria em causa, no sentido de transformá-la numa eleição para candidato a Presidente de Câmara. Aplanemos e atalhemos o debate. Aplanemos terreno. E nesse plano, no artigo, eu digo de forma clara que até entendo que a nível conselhio, quer o PS, quer o PSD, as boas práticas aconselham é que quem lá está lidera o processo até às autárquicas. Portanto, se isso é um sinal de descontentamento, já não sei o que é um sinal de descontentamento. Isso é um sinal de pacificação que acho que era um armistício no caso do PS, no PSD não é essa questão. No PSD também?
eu estava a concluir, Mariana. Eu estava a concluir, mas no PSD que não precisa disso. Agora, no PSD, no PSD e no PS, como dois partidos grandes que são, necessariamente há divergências, como haverá em cada militante, saber qual é o melhor candidato para ir às eleições. Se no PS há uma série de pessoas que se apresentam como possíveis candidatos, o PSD também tem uma série de pessoas que se apresentam. Só conheço um. Eu acho que isso é que é a verdadeira caixa deste debate. Os candidatos do PS já está escolhido. Não, portanto, eu não disse que estava escolhido. Eu entendo que a gente sabia quem era. Eu acho que pedir mais democracia é sempre bom, mas há quem entenda que isso é descontentamento. Muito bem. E mesmo já tendo ultrapassado o tempo que tínhamos previsto este programa, mesmo assim eu ainda vou tentar abusar um bocado da magnanimidade do nosso diretor e vou pedir-lhes que, num minuto, apontem algo que devemos levar de recordação também para os próximos dias. Mariana, poderíamos passar por tudo. Então, para hoje eu trouxe a questão de... Na quarta-feira foi o Dia Nacional do Mar e é importante que não nos esqueçamos de que estamos a tratar muito mal os nossos mares, os oceanos, em todo o mundo, porque é aqui que reside a maior parte do lixo e, sobretudo, o plástico, que depois se transforma num grande pesadelo, que é o microplástico, que já chegou aos nossos pratos. E, por isso, temos que proteger os recursos naturais marinhos, não só nos discursos que vamos ouvindo, mas colocando em prática esta proteção. E aquilo que nós percebemos é que Portugal, apesar de ter uma imensa costa, não conhece o seu mar, não conhece as riquezas que temos marinhas e é preocupante que, sem conhecer aquilo que é o nosso mar, esteja em cima da mesa a economia azul, que é a exploração da mineração do mar profundo e dessalinização, que é uma palavra com a qual eu não me dou bem, no plano da eficiência energética, visto que é um processo que está em cima da mesa para combater a seca, mas os resíduos que provêm deste tipo de transformação são graves para os solos e ainda não há maneira de os tratar e de os conduzir de forma segura. Francisco Teixeira, e o que é que trazes para nos lembrar? Eu trago para lembrar, ou para dar a conhecer àqueles que não conhecem, os Gigantes da Montanha, que é a próxima peça que a ASMAV está a produzir e que vai apresentar, encenada por Moncho Rodrigues, no espaço da ASMAV, na Rua de Gil Vicente, e que vai estrear no próximo dia 23, ou seja, na próxima quarta-feira, e vai estar em cena 4 dias. Quarta, quinta, sexta e sábado. O espaço é reconfigurado de maneira a que possa acolher 100 pessoas, apenas 100 pessoas por espetáculo. E os Gigantes da Montanha é uma peça de... Não esqueçam dos amigos. Não esqueçam dos amigos. Está bem. É um texto do Luigi Pirandello, que é adaptado e alterado por Moncho Rodrigues, e encenado por Moncho Rodrigues, e é um texto absolutamente clássico da dramaturgia europeia, o Pirandello italiano, meados do século XIX até os anos 30, do século XX, e é um texto que trata justamente da exorbitância que os poderes, a exorbitância do modo como os poderes se relacionam com a arte, não é? Os gigantes simbolizam aqui justamente a ideia do poder cego, do poder que trata a arte apenas como um mecanismo de extração de valor, tratando os artistas como operários e tratando, se quisermos, como metáfora da utilização capitalista dos trabalhadores, apenas como criadores de valor, independentemente da sua autonomia e da sua emancipação individual. Vai ser uma encenação absolutamente surpreendente, em que os espectadores, de repente, tornar-se-ão também autores, e portanto será uma encenação arriscada para quem queira ir ao Espaço da ASMAV, na Rua de Gil Vicente, nos próximos quarta, quinta, sexta-feira e sábado.
Carlos Caneja Amorim, última nota. António, a última nota é para o Jerónimo de Sousa, líder do PCP, que se despediu agora da sua liderança. Eu, não obstante ser bastante distante no plano ideológico, era uma pessoa porque eu tinha consideração e respeito, porque, sobretudo sobre os valores humanistas que ele, embora, claro, a geringonça ainda está aqui um bocadinho atravessada, mas de facto é uma pessoa por quem eu tinha respeito, e também notar que relativamente ao Paulo Raimundo, o novo líder, e o próprio Herménio Carlos, a nota de que a posição do PCP sobre a questão da guerra na Ucrânia está a ir num sentido que me parece mais razoável, em que se admite que, de facto, o agressor é a Rússia. E com esta nota do Carlos Caneja Amorim, poderíamos levar já para uma discussão, mas não vamos por aí. Chegamos ao final de mais uma emissão de Guimarães em Debate. A promessa de que voltaremos na próxima sexta-feira com outros temas e outros protagonistas. Por agora, o convite para nos seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.